Olá amigos e amigas, tudo bem? Os modos de fotometria da tua câmera, sabe aquele lance de matricial, centro ponderado, pontual? Tu sabe como aquilo funciona? Tu sabe para que serve exatamente aquilo? Ou melhor, além de saber para que serve, você sabe usar aquilo? Vem comigo que a gente vai ver isso agora. Mas antes você já sabe, né? Martela logo um like para mim aí, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e espalha esse vídeo para quem gosta de fotografia, porque ele vai ser bastante útil para todo mundo que quer fazer uma foto bem legal. Olha, os sistemas de medição de luz na fotografia não são exatamente novos. Isso aí já está no mercado há um tempão, né? Tudo bem, a gente sabe que lá no início não tinha, em 1947 o Ansel Adams criou o sistema de zonas, né? Que foi muito legal. E, na verdade, todo sistema de medição de luz é um aproveitamento daquela ideia inicial dele. Bacana. Mas agora a gente tem outras ferramentas e a gente deveria aproveitar elas ao máximo. Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo sobre a questão dos modos semiautomáticos, que às vezes há muito preconceito para usar, porque fotógrafo profissional usa modo manual. Você tem ali opções de medição de luz. Fotometria é exatamente medir a luz, e elas te dão cada vez mais a chance de você conseguir um resultado bastante acurado, bastante próximo, ou melhor, exatamente aquilo que você planejou para a tua fotografia. Então não há por que você não utilizar, mas para utilizar você tem que saber como funciona. As câmeras elas estão dando a chance ao fotógrafo cada vez mais de fazer aquilo que interessa, emocionar e comunicar com as suas fotos. Todo o resto de abertura, velocidade, ISO, essa técnica fotográfica, isso é um meio pela qual você chega lá. E isso tem ficado cada vez mais dispensável. Olha a polêmica aí, né? Não é uma polêmica exatamente que eu estou criando, mas eu concordo com quem pensa dessa maneira. O que eu preciso dizer mais uma vez, como eu já disse lá no outro vídeo, é que eu não acho a técnica desimportante ou dispensável. Eu acredito que o fotógrafo ele tem sim que saber técnica fotográfica. Entretanto, um fotógrafo que fica pendurado em técnica fotográfica e esquece de fazer o que de fato a fotografia deveria estar comunicando, né, que é passar uma ideia, um sentimento, uma emoção, comunicar. Então eu acho que esse fotógrafo acaba se importando muito mais com o martelo do que com o quadro que vai ficar na parede, embelezando ali o local dele. Né? Fazendo uma analogia, acho que você entendeu. O que vale mesmo numa fotografia é a informação que ela transmite. Então, vamos parar com essa coisa de questões estritamente técnicas, porque eu estou achando que o pessoal está mais interessado em ser engenheiro de câmera do que fotógrafo. Vamos lá falar dessa medição de luz. Olha, primeiro a gente tem que entender que uma foto vai ser considerada boa quando uma certa quantidade de luz alcançar o sensor, né? Ou seja, vão haver limites para cima e para baixo. Você pode querer uma foto um pouquinho mais escurecida, um pouquinho mais clara, mas é evidente que uma foto que esteja muito clara, sem um propósito específico e que fique claro para isso, ou uma foto que esteja muito escura igualmente sem propósito, vão ficar na cara que a luz não foi acertada, tinha luz demais ou luz insuficiente. Então, há uma quantidade de luz que você precisa fazer com que chegue ao sensor. E aí, se há uma quantidade de luz que você quer que aconteça, você precisa saber quantificar essa luz. Quanto de luz eu preciso? Estão aí os fotômetros para nos ajudar. A segunda coisa que eu tenho que entender que os nossos olhos eles têm um alcance de tons, de brilho muito melhor ainda do que o fotômetro e as partes fotossensíveis da câmera. O
que eu quero dizer com isso? Numa cena de alto contraste, que tenha muita luz e muita sombra, por exemplo, uma pessoa sendo fotografada na frente de um pôr do sol, o sol brilhando muito atrás, pessoa na frente desse sol e o fotógrafo tendo que fazer essa foto da pessoa mais a sua paisagem atrás. É evidente que a fonte de luz, que é o sol, é muito mais brilhante do que a pessoa e a pessoa tende a ficar na câmera escura. Os nossos olhos veem muito melhor do que isso. Nós conseguimos ver a pessoa, ainda que não exatamente brilhante, mas nós discernimos as feições dela, o rosto dela. A câmera não, a câmera vê preto, ela tem que eleger se ela vai ficar com a luz mais brilhante atrás ou vai concentrar como luz média, como luz a ser vista na fotografia, a luz daquela pessoa. E nesse caso, para fazer isso, ela vai estourar o sol lá atrás, né? Quer dizer, vai ficar tudo muito claro, porque a partir do momento que ela abrir as sombras, o que isso quer dizer? A partir do momento que ela der luz para essa sombra, ela vai dar luz de igual maneira para todo o quadro fotográfico. E se o quadro lá atrás já era claro, vai ficar mais claro ainda. Então os nossos olhos têm vantagens nítidas ainda, né, em cima dos sensores e dos sistemas de fotometria das câmeras. Bom, existem fatores que influenciam, portanto, nessa captura de luz. Vamos ver quais são eles. A intensidade da luz que vai iluminar o tema e os tons desse tema. Se esse tema é constituído de tons claros ou tons escuros, vai influenciar nessa medição de luz. Por quê? Se o tema for muito claro, o fotômetro da câmera vai entender que tem muita luz chegando. Afinal de contas, você sabe que uma peça branca, uma camisa branca, ela reflete muito mais do que uma camisa escura. Essa é a razão pela qual a gente sai num dia de sol de preto e morre de calor, que reflete-se muito pouco daquela luz que chega. Mas a câmera efetivamente não sabe o que tem na frente dela. Se é uma camisa, se é um objeto, tampouco se ele é de plástico ou de metal. Ela só entende tons de reflexão. Então, se esse objeto é claro, volta muita luz e para ela o ambiente está muito iluminado, dependendo do recorte dessa cena, tá? Se o objeto é escuro, volta pouca luz, ela vai entender que a cena é uma cena de pouca luz. A intensidade da luz entra aí porque é óbvio que se eu tenho um pano preto super intensamente iluminado pela luz branca, a tendência é que esse preto para a câmera vire cinza. O contrário também. Se eu faço um retrato fechadinho de uma noiva, né, toda de branco, mas eu ilumino de maneira insuficiente aquele branco, esse branco mal iluminado vai virar um cinza claro e a câmera também vai entender de uma outra forma. Então veja que tanto a luz que está disponível para iluminar esse objeto, quanto a tonalidade desse próprio objeto, ela influencia nessa fotometria. Os fotômetros, de uma maneira geral, eles são calibrados para entender como uma luz correta a luz de uma reflexão média, né? O chamado cinza 18%, que eu não vou aí entrar em pormenores agora, mas seria um padrão de reflexão médio calibrado a partir do olho humano, né? Que nem nos ofusque e nem nos force a vista. Bom, sabendo que o fotômetro tem então seus pequenos problemas, não dá para confiar totalmente nele. Quando eu falo de um quadro fotográfico e a medição dessa cena, eu tenho que ter em mente também o que eu quero dessa cena. Isso é bastante importante. Eu posso estar na praia fotografando um pôr do sol e o meu tema principal ser o pôr do sol, ou o pôr do sol pode ser o cenário para eu fotografar um casal. E isso vai mudar completamente a maneira com que eu vou fotografar, ou melhor, a maneira com que eu vou medir essa luz.
Porque se a cena, a paisagem inteira é o meu motivo principal, então a minha maior preocupação possivelmente seja o sol, a linha do horizonte e como esses tons vão ganhando saturação à medida que a intensidade da bola do sol vai diminuindo, né, a luz para as bordas do quadro. Agora, se eu tenho um casal no cenário do pôr do sol, eu já sei, como eu disse, que provavelmente eles vão ficar em silhueta. E eu preciso saber se eu quero silhueta, se eu quero sol casal, se eu quero aquele sol lá atrás, mas eu também quero o casal, porque definir esse projeto é definir a maneira como eu vou medir essas luzes. Parece que não há nada mais importante do que isso nesse primeiro momento. A tua câmera, mesmo o teu celular, já vem com mais de um modo de medição de luz. Se você não achou isso ainda no seu celular, procura ali onde você encontra os modos profissional, tem celular que fala em modo manual, enfim. A maioria dos celulares agora já permite que a gente dê uma mexidinha a mais. De celular para celular vai variar um pouquinho onde essas configurações ficam. Manual sempre, dá aquela olhadinha lá. Na maioria dos casos, as câmeras vêm com a medição central, a medição matricial e a medição pontual. Eu vou começar pela medição central simplesmente porque ela é a mais antiga, ela foi o primeiro sistema que apareceu. Tá? A medição central ela divide o quadro da câmera em duas áreas, uma central e uma periférica. A central toma conta de mais ou menos 30% da área do quadro todo, só que esses 30% eles serão responsáveis por 70% do peso da iluminação. O que eu quero dizer com esse monte de porcento, né? Eu quero dizer que aquela área central do quadro, apesar de ser uma área menor, o maior peso, ou seja, o que vai ser mais levado em consideração para calcular a luz desse quadro, vai estar ali. É claro que com esse modo de medição está sendo muito mais valorizado aquilo que está no centro do quadro do que o que está na periferia. O que não quer dizer que você não possa reenquadrar, tá? Medir um pouquinho para o lado, como numa regra dos terços, e depois reenquadrar. Não confundir modo de medição com ponto de autofoco, que é uma das coisas que o pessoal mais confunde. Ponto de autofoco é um pouco mais complicado, essa coisa do reenquadramento, principalmente se você estiver trabalhando com grandes aberturas, ou seja, profundidade de campos muito estreitas. Essa simples mexidinha no eixo da lente já pode fazer com que o seu objeto saia de foco. No caso da medição de luz, isso não é bem assim. Você pode, de fato, reenquadrar. Então, sobre a medição central, é legal a gente combinar algumas coisas aqui. Cenas onde esse centro do quadro não sejam predominantemente de meio tom, de tons médios, não vão dar muito certo. Por conseguinte, vale a pena eu dizer quase a mesma coisa, porém, que ele não é um modo de medição muito legal para cenas de alto contraste. Ele funciona melhor com tons médios. O modo de medição pontual, muitas vezes eu ouvi dizer que fotógrafo profissional usa modo de medição pontual. Gente, mais uma vez, fotógrafo profissional é aquele que resolve o problema do seu cliente. Mas muitos fotógrafos profissionais gostam do modo de medição pontual. O que ele faz? Ele mede apenas um pontinho, que é aquele que está lá no centro do seu visor, tá? Que não é o quadradinho do ponto de autofoco. Geralmente é uma bolinha que fica inclusive circulando o quadradinho do meio do ponto de autofoco. Mas eles não têm uma relação um com o outro, tá, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse pequeno círculo no centro do quadro, ele corresponde a mais ou menos 3% da área do quadro fotográfico inteiro.
E a grande questão é que onde esse círculo está posado, né, onde você enquadrar ele, a medição é exata. É evidente que se você tá com a câmera na mão, você que já botou nesse modo, pôde perceber que o fotômetro fica ali numa dança frenética, né? Porque você está mexendo e a cada mexidinha que você dá, o fotômetro corre centímetro, às vezes metros para frente e para trás. E a cada lugar que essa bolinha atinge, ela vai medir uma coisa diferente. Tá? Então, é um pouquinho um cavalo bravo, mas calma. É o mais preciso. Se eu estou com uma pequena área do quadro só sendo medida, eu estou medindo exatamente naquele ponto quanto tem de luz. O grande lance ali é eu saber exatamente onde está o meio tom. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um retrato, posicionar essa bolinha do ponto de medição de luz na pele da modelo, fazer a medição da luz e depois sim você reenquadra sem mexer mais nos comandos de luz, porque você já mediu essa luz, né? É só uma questão de reenquadramento e foco e faz a tua foto. Tá? Agora tem que tomar cuidado, porque se você coloca, por exemplo, esse ponto no rosto e ele pega na sobrancelha junto aqui com a testa, onde já está fazendo contraste, a sobrancelha é mais escura, a testa é mais clara, vai dar errado. Ele tem que estar posicionado esses 3% num lugar de meio tom. E a medição matricial, né? Geralmente quando você tira da caixa pela primeira vez uma câmera, um celular, ele já está na medição matricial. E a indústria de tecnologia tem despejado toneladas de tecnologia em cima desse modo, que é um modo bastante inteligente. Ele tem uma inteligência artificial atuando por trás dele, que faz com que ele, mais do que faz, ele divide, né, o quadro e ele começa a medir o quanto de luz tem aqui, o quanto tem aqui, ó, aqui está mais claro, é branquinho, aqui atrás de mim é mais escuro, aqui é meio tom, e ele começa a fazer médias, mas mais do que fazer uma grande média e te entregar um valor, ele também vai recebendo avanços tecnológicos para mimetizar, imitar, ou pelo menos tentar entender como um olho humano escanearia essa cena. Sabe-se que o olho humano ele vai ser atraído primeiro para as áreas mais claras da cena e depois para as mais escuras. Então ele vai ganhando um aperfeiçoamento muito grande. O que quer dizer que se você tem esse modo na tua câmera, e vamos lá, hoje em dia, há muito tempo eu quero dizer, não há câmera que não tenha esse modo, tá, gente? Vale muito mais a pena você usar ele do que você usar o modo central, centro ponderado, por exemplo. Contanto que você não esteja trabalhando numa cena com a fotometria crítica, ou seja, muito contraste, muitos pontos de sombra e luz, uma cena confusa em termos de luzes, é de longe o melhor modo de medição, tanto para amadores quanto para profissionais. Uma outra coisa que também é legal falar é que quando a gente está falando dos modos de medição, a gente está falando de um valor que o fotômetro vai te apresentar, te indicando se a iluminação está ou não adequada. Porém, nos modos automáticos também estará funcionando. Tá? Isso a gente percebe mais claramente em celulares e em câmeras pelo Live View, porque elas já mostram o resultado da foto, né? A gente posiciona a câmera para um determinado lugar e vê lá tudo adequado. Às vezes a gente mexe um pouquinho e a cena já fica meio escura ali no LCD, né, e tal. Quer dizer, ele já está te mostrando como seria essa foto se você fizesse ela ali. Mas se você está trabalhando com uma câmera em modo manual, tudo que você vai ver é o fotômetro indicando esse escurecimento ou clareamento da foto, caso a sua câmera não
mostre o resultado final no LCD. Tá? Tem câmeras que mostram e conseguem habilitar e desabilitar esse recurso, mas, por exemplo, quando você está trabalhando com uma DSLR, olhando pela ocular, né, ali pelo olhinho, você não tem esse recurso, só o fotômetro mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um pouco mais longo, mas bastante interessante, sobre modos de medição de luz, que tem muita gente que não usa por medo e tem muita gente que confunde ele com outras coisas, e ele é imprescindível para que você consiga uma luz mais legal para a tua fotografia. Curte o vídeo aí e até o próximo.